Existe uma cena que acontece todos os dias, em escolas, empresas, famílias e até entre amigos. Alguém faz uma piada, todo mundo ri, mas existe uma pessoa que não consegue rir, porque ela percebe que virou o alvo. Talvez isso já tenha acontecido com você. Na hora, seu coração acelera, sua mente trava, você tenta pensar em alguma resposta, mas as palavras simplesmente não aparecem. E o pior, acontece horas depois. Você lembra exatamente do que deveria ter dito, só que já é tarde. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu demorei muito tempo para entender. Quem tenta humilhar você em público quase nunca está procurando uma conversa, está procurando uma reação. E existe uma forma de impedir que essa pessoa consiga exatamente o que ela quer. A maioria das pessoas acredita que a humilhação começa quando alguém abre a boca, mas ela começa muito antes. Ela começa quando você acredita que precisa provar alguma coisa para quem decidiu desrespeitar você. Eu também pensava assim. Sempre que alguém fazia um comentário atravessado, eu sentia que precisava responder imediatamente. Era como se o meu valor dependesse daquela resposta, até perceber que isso era exatamente o que o provocador queria. Ele não queria descobrir quem estava certo, queria descobrir se conseguia controlar as minhas emoções. E essa é uma diferença enorme. Por quê? Quando você entende qual é o verdadeiro jogo, para de jogar pelas regras da outra pessoa. Você começa a perceber que nem toda provocação merece uma disputa. Algumas existem apenas para testar a sua estabilidade emocional. E quem entra nesse jogo impulsivamente quase sempre perde antes mesmo de perceber. Existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergava pessoas arrogantes. O que alguém realmente ganha tentando diminuir outra pessoa na frente dos outros? Quanto mais eu observava esse tipo de comportamento, mais percebia um padrão. Quase sempre existia insegurança por trás da arrogância. Às vezes era a necessidade de parecer mais inteligente. Outras vezes era o medo de perder espaço. Em alguns casos, era apenas uma tentativa desesperada de conseguir a atenção que nunca conquistou pelo próprio caráter. Isso não significa que toda pessoa arrogante é fraca, mas significa que pessoas emocionalmente maduras não precisam diminuir ninguém para se sentirem maiores. Quando você entende isso, acontece algo interessante. Você deixa de enxergar aquele comentário como uma sentença sobre quem você é e começa a enxergá-lo como um reflexo de quem o outro escolheu ser. Essa mudança parece pequena, mas muda completamente a forma como você reage. Existe uma frase que eu nunca mais esqueci. Quem perde o controle das próprias emoções, entrega o controle da situação. Pensa nas maiores discussões que você já viu. Quase ninguém lembra quem tinha razão. As pessoas lembram de quem gritou, de quem perdeu a cabeça, de quem saiu do controle. E isso acontece porque o nosso cérebro presta muito mais atenção ao comportamento do que às palavras. É por isso que pessoas realmente fortes não têm pressa para responder. Elas entendem que alguns segundos de silêncio podem evitar meses de arrependimento. Controlar a própria reação não significa aceitar desrespeito. Significa escolher responder com inteligência em vez de responder por impulso. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Existe uma coisa que quase ninguém percebe quando alguém tenta humilhar outra pessoa em público. Na maioria das vezes, aquela pessoa não está falando apenas com você. Ela está falando para a plateia. Ela quer provocar risadas, quer chamar a atenção, quer mostrar que é mais inteligente, mais forte ou mais importante. Por isso, responder imediatamente quase sempre fortalece quem começou a provocação, porque você entra exatamente no palco que ele preparou. Eu aprendi isso observando pessoas que transmitiam muito respeito. Elas não tinham pressa para responder. Primeiro observavam, percebiam o ambiente, notavam quem realmente estava prestando atenção e quem apenas acompanhava a conversa. E isso muda completamente a forma como você enxerga a situação. Você deixa de pensar, como eu destruo essa pessoa com uma resposta? E começa a pensar, como eu saio dessa situação sem entregar minha paz? Essa pergunta vale ouro, porque o seu objetivo não é vencer uma discussão, é sair dela com a consciência tranquila e com o respeito por si mesmo intacto. No fim das contas, quem tenta transformar você em espetáculo perde a força quando percebe que você simplesmente se recusou a atuar no palco dele. Vou compartilhar uma coisa simples que começou a mudar completamente a minha maneira de lidar com provocações. Sempre que alguém dizia algo para tentar me atingir, eu criava uma pequena pausa, respirava fundo, olhava para a pessoa sem pressa
passa e só depois decidia se aquela situação realmente merecia uma resposta. Parece uma atitude pequena, mas ela faz uma diferença enorme. Primeiro, porque impede que você seja dominado pela emoção do momento. Segundo, porque quebra completamente a expectativa do agressor. Ele esperava uma explosão, encontrou serenidade, e pessoas que vivem provocando os outros normalmente não sabem o que fazer quando a reação que esperavam simplesmente não acontece. Foi nesse momento que eu percebi uma das maiores lições sobre respeito. A verdadeira força não está em responder mais rápido, está em mostrar que ninguém consegue decidir como você vai agir, porque quem domina a própria mente dificilmente será dominado pelas palavras de outra pessoa. Existe um erro que muitas pessoas cometem. Elas acreditam que existem apenas duas opções, ou ficar caladas ou partir para o confronto, mas existe um terceiro caminho, o da firmeza. Imagine alguém fazendo uma piada claramente para diminuir você. Em vez de atacar de volta, você pode simplesmente dizer: esse comentário pareceu mais uma tentativa de me provocar do que uma conversa. Ou, não acho que esse tipo de comentário ajude em nada. Percebe a diferença? Você não está ofendendo, não está gritando, não está tentando humilhar ninguém, está apenas colocando luz sobre aquilo que aconteceu. E isso costuma causar muito mais impacto do que qualquer resposta agressiva, porque pessoas que vivem provocando os outros contam com uma regra silenciosa, a de que ninguém vai interromper aquele comportamento. Quando alguém faz isso com tranquilidade, a dinâmica muda completamente. Você não perde a educação, mas também não permite que o desrespeito passe despercebido. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você já passou por uma situação em que alguém tentou diminuir você na frente de outras pessoas? Foi no trabalho? Na escola? Na família? Ou entre amigos? Escreve aqui nos comentários apenas onde aconteceu. Eu realmente gosto de ler essas histórias porque elas mostram que muita gente enfrenta esse tipo de situação em silêncio. E às vezes, o seu relato pode ajudar outra pessoa que está assistindo este vídeo a perceber que ela não está sozinha. Talvez o maior erro seja acreditar que o respeito nasce no momento da provocação. Na verdade, ele começa muito antes. Ele começa na forma como você trata a si mesmo, na maneira como cumpre suas promessas, na disciplina que desenvolve quando ninguém está olhando, na confiança silenciosa que constrói todos os dias. Porque quem conhece o próprio valor dificilmente sente necessidade de provar alguma coisa durante uma discussão. E isso muda completamente a forma como as pessoas enxergam você. Elas percebem uma tranquilidade diferente, uma firmeza que não depende de gritos, uma segurança que não precisa humilhar ninguém para existir. No final, quem realmente inspira respeito não é quem sempre tem a melhor resposta. É quem demonstra, com a própria postura, que nenhuma provocação é capaz de tirar aquilo que ele levou anos para construir, o domínio sobre si mesmo. Existe uma situação em que todas essas estratégias deixam de ser suficientes, quando a mesma pessoa continua tentando humilhar você repetidamente. Muita gente acredita que, para manter a calma, precisa aceitar tudo em silêncio, mas isso não é inteligência emocional. Isso é abrir espaço para que o desrespeito continue acontecendo. Aprendi que existe um momento em que a conversa precisa sair da frente de todo mundo e acontecer no particular, sem plateia, sem gritos, sem vontade de vencer uma discussão, apenas com clareza. Você olha para a pessoa e diz, de forma simples: o que aconteceu da última vez não foi uma brincadeira para mim. Eu espero que isso não aconteça novamente. Perceba que você não ameaça, não ofende, não tenta diminuir ninguém, mas também não deixa dúvidas sobre os seus limites. Pessoas emocionalmente maduras sabem que respeito não é construído apenas pela calma, também é construído pela coragem de estabelecer limites quando eles são necessários, porque quem nunca protege os próprios limites acaba ensinando os outros que pode ser tratado de qualquer maneira. No começo deste vídeo eu falei sobre pessoas que tentam humilhar você em público, mas no fundo, este vídeo nunca foi apenas sobre elas, foi sobre você, porque sempre existirão pessoas arrogantes, pessoas inseguras, pessoas que tentam diminuir os outros para se sentirem maiores. Você não controla isso. O que você controla é quem você decide ser quando esses momentos chegam. Durante muito tempo eu achei que respeito era ter sempre a resposta perfeita. Hoje penso completamente diferente. Respeito é conseguir olhar para trás e saber que você não precisou abandonar os seus valores para defender a sua dignidade. É perceber que nenhuma provocação foi capaz de transformar você em alguém que age por impulso, porque existe uma força que poucas pessoas desenvolvem, a força de continuar calmo quando tudo ao redor convida você a perder a cabeça. E quando você conquista essa força, algo muda silenciosamente. As pessoas começam a perceber que provocar você já não produz o efeito de antes, não porque passaram a ter medo, mas porque entenderam que encontraram alguém que domina a própria mente, e quem domina a própria mente dificilmente será dominado pelas atitudes dos outros. Antes de ir embora, quero fazer uma última pergunta.
Qual foi a situação em que alguém tentou humilhar você e o que você faria diferente hoje depois de assistir a este vídeo? Escreve aqui nos comentários. Eu realmente leio as respostas e muitas delas acabam ajudando outras pessoas que também estão passando por isso. Se este vídeo agregou valor para você, deixa o like e se inscreve no Respeito Silencioso. Assim você não perde os próximos conteúdos e ainda ajuda este vídeo a chegar a quem precisa ouvir essa mensagem. E no próximo vídeo eu vou mostrar como identificar os primeiros sinais de que alguém está tentando manipular suas emoções antes mesmo de você perceber. Quando você aprende a reconhecer esses sinais, fica muito mais difícil cair em provocações ou jogos psicológicos. Te espero no próximo vídeo.